que era muito taxado pra gente. Ou você trabalha com ortopedia, ou você trabalha com neuro, ou você vai para o hospital. Eu, pelo menos, não lembro de se destrinchar essa questão da necessidade de uma pré-habilitação cirúrgica, por exemplo, de um pós-operatório de cirurgia cardíaca, de como você administrar esse paciente antes para que ele volte depois para a sociedade melhor, depois de uma abordagem cirúrgica, enfim. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o nosso Rehab CardioCast. Estou conseguindo manter a frequência. Graças a Deus, agora estamos com uma reserva de episódios já gravados. Se você está gostando desse conteúdo, então curte lá o nosso episódio, se inscreva no canal e ative o sininho. Quanto mais você curtir, mais pessoas vão poder assistir esse nosso episódio. Eu vejo que o pessoal está gostando, mas não está curtindo, não está se inscrevendo no canal. Faça isso para aparecer para mais gente. Hoje eu trouxe uma pessoa especial que eu conheci recentemente, mas virei fã do trabalho dela. É a Aline Xavier. Olá, boa noite a todos. Uma honra estar aqui com você hoje. Quando o Léo fez o convite, eu de pronto aceitei, achei a ideia incrível. Já sigo ele tem um tempo, desde que eu vi um episódio de uma colega. Achei essa ideia do podcast incrível, então vai lá, siga, curte, compartilha. Tô adorando acompanhar e tenho certeza que vocês vão adorar também. E vocês também. Gosta da Aline, coloca lá no Instagram, segue ela. Por favor. Indica para colegas. O nosso podcast também, você pode indicar tanto para colegas como para paciente. E hoje eu vou falar um pouquinho mais, vamos conversar um pouquinho mais sobre a formação do fisioterapeuta, né? Você podia contar um pouquinho a sua história, como você começou com a fisioterapia, como é que foi passo a passo, que muitas pessoas têm curiosidade de saber como um profissional da cardiovascular, da respiratória, chegou onde chegou, né? Bom, minha trajetória começou no IF, eu sou da primeira turma de fisioterapia do IFRJ, com muito orgulho, a gente gosta de levantar essa bandeira. Somos crias ali do Thiago Xavier, do Maurício, da Luciana Camilo, professores com quem eu tive a honra de estar durante boa parte da minha graduação e que fizeram parte, com certeza, dessa construção, né, do meu processo de aprendizado. Eu formei lá, a primeira turma, em seguida eu fiz logo a pós-graduação em terapia intensiva, que acaba sendo a nossa primeira paixão na faculdade. Na faculdade não se destrincha muito sobre tudo que a fisioterapia pode te ofertar fora dali. Só para você se formou quando? Formei em 2014. Então, Fazem 9 anos. Você se formou em 2014. Em 2014 não existia especialidade de fisioterapia cardiovascular. Se você quisesse entrar nessa área, a única saída era fazer especialização ou em terapia intensiva ou em respiratória. Que era o caminho que a gente tinha para seguir na época, né? Hoje já não. Hoje a gente sabe que você consegue já entrar numa pós de cardiovascular. Isso. Você não precisa seguir esse caminho que foi da respiratória, né? E da outra terapia intensiva. E nem só a questão da especialização. Assim, eu lembro da minha época de graduação, que era muito taxado pra gente. Ou você trabalha com ortopedia, ou você trabalha com neuro, ou você vai para o hospital. Eu, pelo menos, não lembro de se destrinchar essa questão da necessidade de uma pré-habilitação cirúrgica, por exemplo, de um pós-operatório de cirurgia cardíaca, de como você administrar esse paciente antes para que ele volte depois para a sociedade melhor, depois de uma abordagem cirúrgica, enfim. Então, foi esse caminho que eu segui. Eu me apaixonei pela terapia intensiva durante a graduação, fazendo muitos estágios. Eu sempre gostei muito de estudar, fiz iniciação científica a faculdade inteira e muitos estágios. Como a gente teve algumas greves, né, no IF, isso facilitou para que eu fizesse muito estágio extracurricular. Então, eu fiz acadêmico bolsista do estado, do município, trabalhei bastante tempo em hospitais públicos de grande porte do Rio de Janeiro como estagiária, e aí me apaixonei. Falei, bom, é o que eu quero fazer da minha vida, trabalhar em terapia intensiva. E foi, né? Aí da faculdade, fiz a pós,
Durante a pós, já consegui um emprego, que foi no Hospital do Fundão, foi meu primeiro emprego, fiquei lá por 5 anos, e eu falo para todo mundo que foi a minha grande escola, porque é um hospital onde você lida com grandes profissionais, profissionais tanto médicos quanto não médicos, extremamente competentes, e você lida com doenças que, de repente, você não vê em nenhum outro lugar mais. A gravidade dos pacientes que vão para a rede pública, a complexidade, ela é muito maior Sim, do que na privada. Se você for ver o SUS, tem que absorver tudo isso. sim, Eu já chefei serviço de fisioterapia em um hospital público, federal, e a complexidade são muito maiores do que a gente encontra no dia a dia do hospital privado, particular. né? Ah, com certeza. Particular. Eu fiquei no Fundão por 5 anos na unidade coronariana. E dali me surgiram as oportunidades que me fizeram estar aonde eu estou hoje, assim. Foi no Fundão que eu conheci a doença de Chagas. Era uma coisa pouco explorada, assim, ainda é uma doença negligenciada, pouco explorada, com uma gravidade enorme, que desenvolve uma cardiopatia super grave e só é atendida pela Fiocruz ou pelo Fundão. Então, os pacientes que não conseguem internar na Fiocruz vão para o Fundão. E ali foi onde eu tive acesso, não só à doença, como essa doença ela acontece, como aos profissionais que trabalham com essa doença em específico, e me convidaram para estar com eles no ambulatório de reabilitação cardíaca da Fiocruz. E foi aí que eu descobri esse universo da reabilitação cardíaca extra-hospital. E foi onde eu me apaixonei. Falei, bom, é o que eu quero. Minha vida é isso aqui. O pessoal fala muito da reabilitação cardíaca, da fisioterapia, aí divide em fases. Ah, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Eu acho que essas fases elas não são tão redondinhas assim, onde o que é fase 1, o que é fase 2, também a fase 1 a gente sabe, está lá internado, está lá na Sim, terapia intensiva, mas quando é a fase 2 o paciente pode estar no hospital, como não pode ter acabado de sair do hospital, e aí como que esse paciente está debilitado, então a fase 2 vai se misturar com a fase 3, então não é bem quadradinho, então às vezes eu gosto mais de dividir em reabilitação intra-hospitalar e extra-hospitalar. Acho que fica mais exatamente. fácil na cabeça, né? E aí você fez uma pós-graduação em terapia intensiva? Sim, fiz uma pós em terapia intensiva e quando eu fui para a Fiocruz, me veio a oportunidade do mestrado na Fiocruz. E aí foi onde eu fiz o meu mestrado em pesquisa clínica, profissional lá pela Fiocruz, mais voltado para a doença de Chagas. Eu avaliei a hemodinâmica desses pacientes frente ao treinamento muscular respiratório. Isso em 2018. Comecei em 2018, terminei em 2020, um mês antes da pandemia. É, mas para atuar você fez outros cursos também. Você não saiu da Fiz. pós-graduação habilitada a atuar num centro de reabilitação Não, cardíaca ambulatorial. não, na verdade, eu fui cursos e fiz um monte. Fiz cursos de treinamento muscular respiratório, fiz curso de reabilitação cardíaca, fiz o curso, inclusive, dentro da Fiocruz com os profissionais de lá, antes de iniciar o mestrado. Lá dentro, eu participei de programa de pesquisa, onde eu fiquei como voluntária por 1 ano e meio, indo para lá para aprender a avaliar, para aprender a prescrever os exercícios, para aprender a tratar desse tipo de paciente. Então, assim, se tem uma coisa que eu nunca fui fã, assim, no início da minha carreira, foi apegada a dinheiro, assim, eu nunca fui apegada a dinheiro, eu era apegada às oportunidades. Isso é uma coisa que fez muita diferença na minha vida, porque quando você vem de uma família humilde e você se forma, e você é uma das poucas profissionais formadas, né, graduadas dentro da sua família, as pessoas querem que você vá ganhar dinheiro. Não faz sentido você estar num lugar onde você trabalha de graça depois de formado. Eu fiquei 5 anos no fundão, ganhando muito abaixo do piso, porque o que eu aprendia lá, eu sabia que eu não ia aprender em lugar nenhum. Então eu queria estar ali. Não era o dinheiro, não era o aquele dinheiro fosse fazer grande diferença na minha vida. Era o contato das pessoas e o que eu aprendi estando ali. Fazer um teste de caminhada na prática, sair do que a gente só vê na faculdade, lidar com doenças graves e aprender na prática, lidar com pessoas que podem agregar na prática, na vida. E o mesmo foi na Fiocruz. Quando eu comecei no projeto deles,
no projeto de reabilitação cardíaca de Chagas, era voluntária. Olha, você vem para aprender. E ali eu aprendi a avaliar, aprendi a fazer, aprendi, fiquei por 1 ano e meio sem ganhar bolsa. Ganhei bolsa por uns 3 meses, até que eu passei no mestrado, e aí eu não tinha direito à bolsa, porque eu trabalhava. Fiquei na Fiocruz no ambulatório por uns 4, 5. Eu acho que isso é muito importante. Eu recebo acadêmico na, Sim, na clínica e vejo que muitos acadêmicos vêm para a clínica mais preocupado quanto que ele vai ganhar de bolsa do que quanto que ele vai aprender. sim. Tá? Eu vejo muitas clínicas usando um acadêmico Mão de como obra mão de barata. obra de graça, quase, né? Para fazer os atendimentos. E me desculpa, acadêmico, para mim, está na minha clínica para aprender. Entendeu? Que é o A correto. última coisa que ele vai fazer é meter a mão no paciente. E isso, depois de muito treinar e sem ser obrigação dele. A obrigação dele é aprender. Se o acadêmico chega e fala para mim, que nem aconteceu hoje na clínica, um acadêmico estaria aqui ajudando a gente, ele falou: Léo, eu preciso levar a documentação lá na faculdade, porque eu vou formar agora, no final do Sim, ano, preciso levar a documentação. Eu posso ir? Eu não vou poder estar no estágio. Claro, ele não está aqui, não vai atrapalhar um andamento no meu serviço, porque ele está aqui para aprender, ele não está aqui para trabalhar para os outros, trabalhar para mim e eu tirar lucro. Não, ele está aqui para aprender, para aí sim, ele vai acabar agora, ele vai se formar agora em dezembro, em janeiro eu vou contratar ele. isso é um ponto, assim, muito importante. Eu acho até válido você dar uma ajuda de custo, porque tem deslocamento, dependendo da realidade da pessoa, aquilo ali faz diferença. Mas quando a gente pensa somente no que a gente vai lucrar e pouco no que a gente vai aprender, a gente acaba deixando oportunidades passarem. E é uma coisa que eu sempre falo no Instagram, é isso, toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem toda oportunidade é para você. Isso vale para oportunidade onde você vai ganhar muito dinheiro ou oportunidade onde você não vai ganhar nada. Porque depende do que você pretende, do que você vislumbra, do que você quer para sua vida. Então, naquela época, na época que eu comecei no fundão lá, assim que eu formei, aquilo fazia sentido para mim, porque eu precisava de um emprego. Comecei, eu precisava de um emprego. Quando eu cheguei e eu olhei aonde eu estava e as pessoas que me cercavam, falei, eu preciso estar aqui porque eu preciso aprender. E na faculdade a gente pode até ser muito bom na teoria, mas na prática o doente não é só um pós-op de cirurgia cardíaca. Ele é um pós-op de cirurgia cardíaca e fumou durante muito tempo, tem um fígado com cirrose e ainda é sarcopênico. Isso não está no livro. Isso é na prática. O que você vai fazer, como você vai manejar, é a vivência, é a experiência, é o dia a dia, é o que você junta da fisiologia com o que o paciente apresenta de sintoma. Não é um paciente de livro que vai te formar. Então isso ficou muito claro na minha cabeça. Então eu falei, não, não é o dinheiro, é o que isso aqui vai me proporcionar. O que eu oriento é assim, lógico, eu estou estagiando, eu não tenho, como falou muitas das vezes, eu não tenho como pagar um ônibus para chegar no estágio, então eu tenho que ter um estágio que pelo menos me dê uma bolsa mínima para eu me alimentar, para eu conseguir o transporte. Mas você pensa, eu tenho 2 lugares para estagiar. Um está me pagando X, no outro está me pagando X mais Y. Eu vou para o X mais Y. Não, você vai para onde você aprende mais. Foca no aprendizado, ainda mais para quem está começando. Quem está começando, foca em aprendizado, aonde você vai aprender mais. Pô, ela veio de uma ótima escola, da Fiocruz. Pô, tá dentro da Fiocruz, cara, já é maravilhoso. Sim, Eu estou terminando o mestrado na UF, eu tá dentro da UF, com aquele povo da UF, é gratificante, é assim, eu aprendo por estar perto, só vendo os caras trabalhando, exatamente. falando, Exatamente. entendeu? Quando a médica cardiologista trabalhava na laboratório de repressão cardíaca falou comigo, você pretende fazer um mestrado? Eu falei, eu gostaria. Isso sentada na mesa do almoço, assim, almoçando no plantão. Ela falou, olha, tem um ambulatório da Fiocruz que funciona dessa forma, você quer ir para conhecer? Fui para conhecer. Cheguei lá, conversei com o coordenador que falou, pode começar a visitar. Eu morava em Campo Grande. Eram 3 vezes por semana, 3 manhãs, segunda, quarta e É sexta. uma reta só.
Brasil De inteiro. 2 horas. Uma reta de 2 horas. Dormia e acordava, dormia e acordava. Aí ele, você pode vir? Eu, claro que posso. Como não poderia? Então, era o dinheiro do meu bolso, era a alimentação do meu bolso, mas eu sabia, eram pessoas falando aqui, ó, você tá maluca? Vai ficar trabalhando de graça? Você Aí eu podia te ter... pergunto, se você tivesse que fazer um curso, uma formação, você não iria pagar mais? Além de pagar mais, talvez eu não teria a experiência que eu Não tive ia lá. aprender tanto quanto você aprendeu, né? Exatamente. Porque quando você está no curso, você tem um Exatamente. afastamento de quem está ensinando e você que está aprendendo. Agora, quando o cara está do teu lado, o cara que está ali do teu lado, Exatamente. todo dia falando, todo dia não, 3 vezes por semana, ali falando, conversando aquilo, cara, é muito mais do que uma formação de um curso Não, que você faz. muito mais. E assim, e cardiopatias extremamente graves, onde você conseguia fazer um eletro durante o exercício e ver como é que se comportava uma arritmia na prática, não o paciente deitadinho ali, vendo um gráfico. Então, sim, foi de fato uma grande escola. Eles me abraçaram, eu agradeço muito, muito, muito a Fernanda, o Mauro, que foram, a Fernanda é a médica e o Mauro é o coordenador da rehab. E assim, me abraçaram, me ensinaram muito, puxaram muito minha orelha. E de fato, assim, me abriram portas para ser o que eu sou hoje. Então, assim, eu aprendi ali, foi a minha maior escola. Fiquei um tempo sem bolsa, depois eu fiquei um tempo ganhando bolsa, depois veio o mestrado, e aí, por ser um mestrado profissional, eu não podia ganhar bolsa, mas eu sempre ali aprendendo, continuando. Fora que, o que eu acho, assim, da instituição muito justa, né? Quando me veio a oportunidade de fazer a prova do mestrado, e já tinham linhas de pesquisa que aconteciam, mas são de pesquisa, então já existiam linhas de pesquisa. E aí me apresentaram, ó, faz nessa linha. E aí eu falei, poxa, queria tanto fazer em treinamento muscular inspiratório, tô começando a estudar, tô começando a gostar dessa área. Tem alguma coisa em Chagas? Não, não tem nada em Chagas. Tem insuficiência cardíaca. Então faz uma apresentação pra gente. Se a gente vê que é viável, montei toda uma apresentação sobre TMI, peguei todos os artigos que falavam de TMI na insuficiência cardíaca, levei, apresentei. Aí o Mauro olhou para mim e falou: ótimo, escreve seu projeto, você vai falar sobre a hemodinâmica no paciente com Chagas. Aí eu, tá bom, mas por que hemodinâmica? Porque você não tem nada escrito, como é que você vai garantir a segurança desse exercício no paciente, um público completamente diferente? Eu entendi e falei, ok. Escrevi todo o projeto, veio todo o processo seletivo da Fiocruz, arranquei todas as minhas unhas fazendo a prova, sofri durante 1 mês, passei, ótimo, entrei, que maravilha! Acha agora um cardiopata com insuficiência cardíaca chagásica, sem marca-passo, sem beta-bloqueador para você avaliar a hemodinâmica. Eu surtei, porque eu fiz um ensaio clínico no mestrado. E nesse contexto, meu orientador, que era o Mauro, estava em John Hopkins, fazendo o pós-doc dele, o Luiz Fernando, que é do INC, estava me co-orientando, eu trabalhando em 2 hospitais e fazendo um ensaio clínico no mestrado. É uma loucura, porque não se faz ensaio clínico no mestrado porque você não tem tempo hábil. E aí onde eu falo que eu fui abraçada, e que eu tenho tanta paixão pela instituição, eu precisava trabalhar, mas eu precisava assumir aquele compromisso. E a Fiocruz ela é muito taxativa. Se eles veem que você não vai dar conta de completar, você é reprovado. Você não tem até o final. Então, a cada semestre, você tem metas a serem batidas. Você não completou a meta, eles te dão um aviso. Se no segundo semestre do primeiro ano você não completou nem a meta do primeiro, você já reprova ali, porque você não vai conseguir dar conta. E eu estava nesse limbo, estava chegando ao final do segundo semestre, não tendo batido a meta do primeiro, porque eu não conseguia estar na Fiocruz. E aí eu recebi, assim, né, uma chamada muito séria. Olha, você vai perder o seu projeto. Só que não foi do sentido, não foi do meu orientador nem do meu orientador, foi de uma pessoa externa e falou: olha, você vai perder o seu projeto. Se eu fosse, você desistia logo. Porque você não vai fazer, você não vai conseguir. Eu chorei 1 hora. O Luiz ficou me olhando e falou: olha, vamos ligar para o Mauro. Liguei para o meu orientador e falou: calma, estou voltando. Liguei para o meu orientador e falou: calma, estou voltando, eu vou resolver. Ele voltou. Eu saí de um emprego que eu trabalhava no hospital privado, fiquei só em um, e eu morei na Fiocruz. E eu ainda consegui 1 a mais do meu N. Eu consegui o N mais 1, mas eu ia pro Fiocruz todo dia. E aí, por que eu tô falando nesse contexto? Porque é você saber escolher suas oportunidades, porque não é todo local que te abraça, te incentiva,
e acolhe o seu problema. A questão 2 é você saber o que você quer, porque as dificuldades elas estão aí para todo mundo. Então, se eu brecasse ali na hora que o cara virou para mim e falou assim: você não vai conseguir, desiste, eu teria abrido mão de um processo seletivo que eu lutei tanto para estar. E saber o que vai te render frutos ou não, porque estar naquele hospital privado me rendia dinheiro, mas não me rendia não me agregava em nada de conhecimento dentro do que eu queria. E o que eu queria mais para frente? Eu não queria ficar chafurdada em hospital. Eu queria dar aula, ter meu consultório, atender meus pacientes. Então não fazia sentido eu abrir mão do meu processo seletivo, do que eu estava construindo dentro do mestrado, para estar lá. Então são escolhas. Eu falo muito que você tem que ter um planejamento de carreira, né? Sim. O pessoal coloca muito, tem um planejamento estratégico de uma empresa. Imagina que você é a sua empresa, que você é uma empresa. Você tem objetivo. Qual é o seu objetivo? Sim. O meu objetivo é me formar em mestre para entrar na área acadêmica ou entrar na área de pesquisa. Então, você tem que tirar as interferências que estão ali para você conseguir chegar no teu objetivo. Sim. Eu tive também agora, recentemente, também fui chamado no mestrado, me Tomou um puxãozinho de orelha também. Chega aqui, Leonardo, vamos conversar. E, cara, eu tive que abrir mão de 3 manhãs minhas de trabalho, de atender paciente. Eu falei, olha, dispensei alguns, outros mudei de horário, e segunda, quarta e sexta eu estou toda manhã, até, teoricamente, até meio-dia no hospital, coletando os dados. Sexta-feira, vira e mexe, eu fico até 4 horas da tarde, e aí eu tenho que cancelar. Mas assim, qual é o meu objetivo? Sim. Meu objetivo é esse. Então, eu vou ter que parar de focar em dinheiro. Eu falo para todo mundo, quando você corre atrás de dinheiro, o dinheiro corre de você. De você, exatamente. Então, não corra atrás de dinheiro. Corra atrás de excelência. Tenta ser um melhor profissional que você consegue. Aqui no episódio anterior, que nós gravamos com o Ricardo, sim, que nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, profissional, é aquilo, você quer ser uma commodity. A commodity é o quê? Você vai lá comprar banana, banana não tem marca, banana é banana. Você quer ser um fisioterapeuta banana ou você quer ser um produto de marca? Um produto de marca tem seus valores agregados a um preço maior. Sim. Agora, se você quer ser banana, ninguém vai comprar mais barata, porque são todos iguais. Exatamente. E você não tem que ser igual aos outros, você tem que se destacar. E para você destacar, no começo, é a relação. Escolhas. É a relação. Não vou falar assim, trabalhar de graça, mas qual o valor que você está ganhando, diferenciar de valor, de preço e de dinheiro. Qual o valor que você está ganhando ali? Eu estou ganhando uma bolsa que vai me dar para sobreviver, mas eu estou ganhando muito conhecimento que amanhã eu vou estar ganhando muito mais dinheiro. Sim. Porque eu vejo as pessoas trabalhando anos no mesmo lugares. Mesma coisa. Com a mesma coisa, ganhando o mesmo salário. E tudo bem, para eles e tudo bem. Por que você se qualificou para estar ganhando? Tudo bem, não, que muitos já reclamam. Não, então assim, e para eles, para alguns e tudo bem, assim, eu vou te falar, Leonardo, assim, é porque na época, tudo bem, eu não tinha o meu filho, né? Talvez hoje seria um pouco mais difícil. Então, assim, eu costumo falar das oportunidades, da gente saber diferenciar as oportunidades, saber escolher a oportunidade que melhor funciona pra gente, porque cada pessoa é uma pessoa e para cada pessoa uma realidade, uma facilidade e uma dificuldade. O calo, cada um aperta no lugar. Exatamente, para cada pessoa uma facilidade e uma dificuldade. Naquela época que eu fiquei no Proficus, que eu não tinha bolsa, que eu trabalhava em outras coisas, eu atendia meus pacientes, eu ficava dias na rua, assim, fora, eu trabalhava muito final de semana, eu trabalhava muito de noite, eu não tinha meu filho, então eu ficava muito tempo fora de casa, mas para ter aquele horário reservado, porque aquilo ali eu sabia que ia me agregar. Mas além funcionava para mim. Além disso, acho que é mentalidade. Então, e aí... É porque é a sua mentalidade. Tipo, você tem filho hoje. Sim. E você está aqui gravando. Por que você está ganhando para estar aqui gravando? Eu te paguei alguma coisa? Não. Você está aqui por quê? Porque você acredita no projeto, e você tem um objetivo. Claro. E isso faz parte do teu objetivo.
Então, mas aí entrando no gancho de mentalidade, tipo, antes, né, nessa época, em 2016, a gente tá falando muitos anos atrás, não parece não, mas eu tenho tempo, eu sabia o que eu queria, falando, se você falou de plano de carreira, isso faz muito sentido, porque assim, eu sabia que eu não queria ser uma fisioterapeuta banana, que eu não queria ser comum, eu sabia que eu não queria trabalhar no hospital pro resto da minha vida, embora eu gostasse muito, na época eu Não, eu achava, sou apaixonado por embora terapia eu gostasse intensiva. O muito, problema é a remuneração. remuneração e horas de trabalho, né, assim, acaba ficando exaustivo. Então, assim, eu sabia que eu não queria trabalhar aqui o resto da minha vida, eu tinha me apaixonado por um novo campo e eu sempre gostei da docência, sempre. Sempre gostei de dar aula. Então, eu falei assim: "Bom, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o mestrado, eu preciso fazer". Tanto que eu sabia as coisas que eu precisava fazer, eu sabia que aquilo ia me agregar, mas eu não tinha um direcionamento. E aí o que você falou sobre direcionamento faz muito sentido, porque, assim, quando você anda sem direcionamento, você anda, mas você é pouco assertivo. É como se você andasse atirando para tudo que é lado. Então, se você anda atirando, você acerta em alguns lugares, mas você perde muito tempo, você perde muita munição em lugares que não vão te fazer crescer, que não vai te ajudar em nada. Quando você tem um planejamento de carreira, um planejamento estratégico, e aí eu digo que eu comecei a pensar nisso de um ano e meio para cá, que foi quando eu comecei a participar de grupos de mentoria. Então, quando você começa a alinhar o seu funil, né? Quando fala, não, eu quero isso, e o que, que eu preciso para fazer isso? Você cria um mapa conceitual da tua vida. Bom, eu tô aqui, daqui eu quero ir para cá. O que, que eu preciso fazer nesse caminho para chegar aqui mais rápido? Daqui eu quero ir para cá. O que, que eu preciso? Então, quando você faz uma estratégia, você fica muito mais assertivo, te cansa menos e você resguarda a munição. Perde menos tempo. Exatamente. Então, assim, de fato, eu sempre fui muito obstinada, mas eu era muito perdida, assim, né? Eu sabia que eu tinha que ir, mas eu não tinha um planejamento. Então, o que você falou faz muito sentido. E, assim, hoje a gente está vendo aí muitos grupos de mentoria, de cursos de consultoria, falando de estratégias sobre isso, porque de fato faz muito sentido. Então, quando você falou do colega que veio anterior, faz muito sentido você montar um planejamento estratégico pensando em você como sua empresa. Eu sempre falo, tem a história da Alice no País das Maravilhas, né? Uhum. Quando a Alice se encontra numa bifurcação, ela tem dois caminhos, aparece o gato para ela e ela pergunta para o gato: Gato, qual o caminho que eu devo seguir? Da direita ou da esquerda? Aí o gato pergunta: Para onde você quer ir? Ela: Não sei. Se você não sabe, qualquer Qualquer caminho caminho serve. serve. Entendeu? Então, eu Exatamente. falo sempre, quando eu pego um mentorado, uma coisa, a primeira coisa que eu pergunto é: onde você se vê daqui a 5 anos? E aonde você se vê daqui a 10 anos? Porque muitas das vezes esse indivíduo não se vê dentro da fisioterapia. Sim. E aí eu pergunto, e aí eu mostro para ele que ele está perdendo tempo tanto na fisioterapia, se o objetivo dele não é ser fisioterapeuta. Então, se ele mudar agora, ele vai economizar muito mais tempo para alcançar o objetivo do que ele mudar lá na frente. Sabe o que aconteceu? Eu também tenho um programa de mentoria, você sabe, e aí eu também faço uma dinâmica bem parecida com essa, assim que eles começam, né? Eu pergunto para eles o que que eles querem, peço para eles listarem uma lista de alvos. Quais são os seus alvos? E aí, quando eles escrevem coisas aleatórias, assim. E aí, pela lista de alvos, você já vê que a pessoa quer tudo e não sabe nem muito bem o que Perdida. quer. Exatamente. E aí, eu sempre marco com eles, antes de a gente começar a mentoria em grupo, uma sessão estratégica. E aí, nessa sessão estratégica, é exatamente isso que eu faço. Tá, e aí? E se você colocou isso como alvo, por quê? Pra quê? O que que isso vai agregar na sua vida? Onde você tá hoje? Tá perto de você chegar no teu alvo ou tá longe? Por que que você tá aqui? Pra onde você vai? Então, isso faz as pessoas, às vezes, igual esse semestre, eu tenho uma mentorada, tá fazendo uma mentoria, que atende a cardio, respiratória, e tá fazendo um curso de obstetrícia, assim. Eu sentei com ela e falei, eu não tô entendendo nada. Eu Vamos, tive senta isso. aqui. O que tá acontecendo? Eu ri, assim. Aí ela, na sessão estratégica, falou, não sei. Porque eu gosto disso, eu gosto de atender idoso, geriatria, mas eu não quero ficar chafurdada em hospital, não é mais o que eu quero. Como é que eu faço para sair daqui? Então, ela vislumbrou, mesmo não sendo uma coisa que ela gostava muito, na obstetrícia, a saída do hospital, quando a gente tem outros caminhos dentro do que ela também gosta. E ali na sessão estratégica a gente conseguiu alinhar as expectativas dela.
ela falou assim, nossa, como muda, né? Tipo, você literalmente abre um caminho assim, olha, você não precisa Você sair vê do a que luz você no fim do túnel, gosta tira tudo que tá para na sair do frente e vê lá, hospital. ó. Exatamente, porque o que acontece às vezes não é que a pessoa não quer mais a fisioterapia, ela não enxerga dentro da fisioterapia algo além de estar dentro de um hospital ou trabalhando para alguém sendo mal remunerado, que é o que a grande massa acaba vivendo. Então, ele não enxerga. Então, às vezes, ele não quer estar dentro da fisioterapia porque ele já não vê mais saída. Quando eu faço a pergunta, aonde você se vê daqui a 5 anos e aonde você se vê daqui a 10 anos, sabe qual a maioria da galera responde? Eu não me vejo. Eu não me vejo. Tipo, você está trabalhando hoje, Nem sabe para onde você quer chegar. Você vai no automático. você está trabalhando hoje somente para sobreviver e você não está almejando nada para frente. E aí você vai continuar amanhã trabalhando da mesma forma para pagar somente as suas contas e simplesmente você esqueceu de colocar o seu objetivo. Porque quando você coloca o objetivo, é aquilo que você falou, você vai ter metas A serem alcançadas. alcançadas para você chegar no seu objetivo. E quando você chegar no seu objetivo, você vai chegar antes do tempo que você planejou, você vai criar novos objetivos. Exatamente. E que vão ser maiores, vão ser cada vez maiores. Então, é importante, na formação, você entender o que você quer ser. Daqui a 5 anos, onde você se encontra? Daqui a 5 anos eu me encontro fora da terapia intensiva, trabalhando na reabilitação cardíaca, ambulatorial. O que você está fazendo para isso? Estou fazendo curso de uroginecologia. Pô, mas você quer uma coisa, tá fazendo outra? Pego vários, assim, vários. Porque a uro tá em alta, né? Sim. E aí tá muita gente pedindo ou para uro ou para dermato. Isso, exatamente. E eu vou te dizer uma coisa, assim, entender que nesse processo, né, de crescimento, de mudança de frequência, quando você começa a alinhar suas expectativas e galgar novos espaços, sentar em mesas diferentes, você entender que você não vai receber somente aplausos. Porque é muito comum você fazer o diferente e ser taxado como maluco, como tá vendo que isso não vai dar certo, por que você tá indo por esse caminho, esse negócio de mentoria é besteira, é balela. Quantas vezes eu escutei, Léo, você é maluco, você tá querendo aparecer, você gosta de aplausos, você gosta de aparecer, você tá querendo fugir da fisioterapia. Cara, não, pelo contrário. Tá querendo ajudar outros colegas, é diferente. Eu conto a minha história para todo mundo que quando eu comecei na fisioterapia, quando eu me formei, não existia reabilitação cardíaca. Eu sei quanto que eu sofri para conseguir entrar na área de fisioterapia cardiovascular, que nem existia na época, mas eu queria entrar, ao ponto de chegar e falar, cara, se ninguém abre a porta para mim, eu vou criar a minha porta. Eu vou criar o meu centro de reabilitação cardíaca e abrir porta para outros fisioterapeutas. Então, eu recebo fisioterapeuta hoje para treinar, para capacitar, para poder estar trabalhando e realizando seus sonhos que lá na frente falaram para mim, Léo, sai disso, esquece isso, porque o fisioterapeuta fecharam a porta para os fisioterapeutas. Eu falei, não, se fecharam eu vou abrir. Meu que eu tenho que construir a minha porta. É isso. Entendeu? Então, mas eu tinha meu foco. Desde o dia que eu me formei, e eu não vou falar a data. Maravilhoso. Não, vai condenar a minha idade. Deixa quieto. Mas, assim, são 20 anos que eu venho trilhando, assim, focado em vou construir minha clínica, vou montar minha clínica. Eu já quebrei 4 vezes, uma por causa da pandemia, as outras por outros problemas, tá? E não desisti. Aprendizado. Fui montando minha clínica, fazendo formações atrás de formações. Eu falo para todo mundo, eu faço em média 20 cursos por ano, incluindo os congressos, né? Mas são 20 ambientes de aprendizagem que eu estou dentro por ano. Lógico, não só aprendendo a fisioterapia cardiovascular, porque eu não sei nada. Eu estou há 20 anos estudando e não sei nada. Então, eu preciso continuar aprendendo. Sim. E outras áreas que vão me dar suporte
Porque o meu paciente cardiovascular ele não é só cardiovascular. Ele tem outras complexidades que eu preciso entender, ou para resolver imediatamente ali, ou para encaminhar para outro colega. E é importante esse gancho que você falou, que assim, um ponto importante de quem busca crescimento é ter o coração ensinável. A gente precisa entender que por mais que a gente tenha muito a oferecer, a gente continua tendo muito a aprender. São coisas completamente diferentes. Sempre a gente tem alguém para ajudar, mas a gente sempre tem quem possa nos ajudar também. Então, você já tem 20 anos de formada, eu estou indo para 9, fiz 9 agora em novembro, faço 10 anos de formada, e eu gosto de ler artigo, eu gosto de me especializar, comprei um curso para agora, para o início de ano, gosto de estar em congresso, gosto de sentar em mesas, gosto de aprender, porque, como você falou, entregar o melhor para o paciente. 2, entender que a gente, por mais que estude o tempo todo, a gente vai continuar tendo coisa para aprender, porque a ciência, a melhor parte da ciência é isso. Ela muda o tempo todo, toda hora tem uma coisa nova, toda hora tem uma coisa para você aprender. E isso me encanta muito dentro da área de saúde. A fisiologia ela é a mesma, mas a forma de você... Não só a forma, a tecnologia que entra, que está chegando aí cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Eu fico pensando em ventilação mecânica. A ventilação mecânica que a gente tinha lá no início da década de 80, ela demorou para evoluir até os anos 2000. Depois dos anos 2000, cada dia, é uma coisa cada diferente. mês que passa, é um modo ventilatório novo, é uma forma de ventilar nova. Uma forma de tirar, de desmamar nova. O mundo está cada vez mais rápido, mais rápido. Então, os conhecimentos vêm e a maneira que você está atuando, vamos dizer, no paciente chagásico hoje é diferente do ano que vem, é diferente do outro. E a gente tem que estar atualizando, porque são novos recursos, são novos. Você falou lá que você não conseguiu fazer a sua pesquisa porque eu não sabia qual era o risco que ia dar para aquele tipo de paciente. Amanhã vai estar fazendo. E amanhã vai ser, vamos dizer, padrão ouro fazer essa técnica que hoje ainda não é conhecida com a resposta. E ainda já está sendo estudado, já está sendo aplicado. Assim, foi muito legal porque eu abri, né, esse gancho, como eu falei da hemodinâmica, de fato não teve nenhuma alteração hemodinâmica além do Borg em protocolos mais longos, né, quando você usa uma carga menor de TMI, um TMI com mais repetições, os pacientes apresentaram mais sintomas de cansaço. Então, tirando o Borg, não teve alteração hemodinâmica. Então, já foi implementado protocolos mais curtos, com cargas mais altas, para esse perfil de paciente lá na Fiocruz. Já saíram desse projeto outros estudos, outras pessoas já vieram pesquisando outras coisas dentro do TMI. Então, assim, a ciência, ela vem para ajudar. Então, a gente entender que a gente precisa ter o coração ensinável e que não adianta você ter 20 anos de formado e estar ainda seguindo o consenso de 1990, tá tudo errado. E o que você falou aí justamente vem pelo que você está fazendo hoje. Você está fazendo mentoria, que uma mentoria é via de mão dupla. Quando você está orientando o outro, você está aprendendo muito. Na verdade, não é o mentor que faz o mentorado, é o mentorado que faz o mentor. Então, cara, quando a gente... vou abrir para ser mentor. Eu tenho uma expertise em um assunto, mas quando você lidar com outros, cara, você vai aprendendo cada vez mais e vai aprendendo a ajudar mais ainda também, entendeu? Exatamente. Então, por isso, você acaba tendo um coração para aprender. Eu tenho que aprender. Exatamente. E assim, uma coisa que eu aprendi com meu mentor é: não confie em mentores que não sejam mentorados. Porque é isso, assim, como é que você quer ensinar, quer orientar, se você não está aberto a ser orientado? Você atrai o público que você é. Exatamente. Você atrai o público para quem você vende. Se você é dessa forma, você vai encontrar pessoas dessa forma. Se eu não faço curso, se eu não faço curso de outras pessoas, se eu não compro curso de outras pessoas, porque as outras pessoas vão comprar meu curso. Eu só vou atrair pessoas que não compram cursos. Então, se eu quero vender cursos, eu tenho que comprar muitos cursos, porque eu vou atrair pessoas que compram cursos. Não, fora que você vai aumentar o seu know-how de conhecimento, de oratória, de postura. E assim, nesse contexto falando de postura, a gente tem que entender que também hoje tem se falado muito, né, de assuntos não técnicos dentro da fisioterapia.
Então, isso tudo tem que ser abordado, tem que ser falado, são coisas muito novas e que a gente está aprendendo, porque ninguém aprende na faculdade como vender serviço. A gente aprende a prestar o serviço, mas é como você abordar o seu paciente, a entrega de como você entrega o seu serviço, como você fala, a forma com que você se veste, tudo isso agrega valor ou não. Então, assim, como você falou, se você quer ser um profissional commodity, vai lá, faça mais do mesmo, ganhe o seu E briga por dinheiro preço. e ok, e brigue por preço. Agora, se você se incomoda, né, se você quer entregar a experiência e entendendo que o nosso paciente é também o nosso cliente que está dando o nosso serviço, quando você se incomoda em entregar a experiência, isso inclui assuntos não técnicos que precisam ser trabalhados, além da sua capacidade técnica, que é a sua obrigação. Porque entregar o melhor para o seu paciente é a sua obrigação. Assim, teoricamente, capacidade técnica todo mundo tem. Não, Porque se formaram. Agora, se a pessoa não aprofundou mais, aí é irresponsabilidade dele. Não, é isso que eu tá? falei, é Mas obrigação. o que você tem de diferente? Isso daí, pô, exatamente isso tem no podcast, que é como você se apresenta, como que você fala do seu produto, como você se vende. Se vender na área de saúde é sempre mal visto. Porque Não, as mas a pessoas gente entendem tem que ver. como... Se vender é tipo, qual o valor que você tem para um paciente escolher você e não o outro. Sim. Entendeu? Eu preciso, o que eu tenho de diferente? Não estou falando de melhor nem de pior. O que eu tenho de diferente que o meu paciente vai me escolher e não vai escolher o outro. Eu vou te dar um exemplo, vou usar um exemplo aqui que eu uso muito na mentoria. Loja de departamento, né? A maioria da minha mentoria é composta por mulheres, então falar de roupas e lojas funciona bem. Entendem bastante. Essa turma, por exemplo, só tem mulher. Então, essa analogia serviu perfeitamente. Então, assim, pense numa loja de departamento. Tem a loja X e tem a... Posso falar nomes? Pode. Pô, tem a Renner. Tem a Renner, pois é. Tem a Renner e tem a Zara. As duas são lojas de departamento. Tem roupas de feminina, infantil, masculina, adulto, tem tudo. São duas lojas de departamento, não tem um vendedor ali exclusivo para você. A roupa tá ali exposta, você vai lá, você experimenta, você pega, você leva, você experimenta, você volta. São duas lojas de departamento. No entanto, uma camiseta na Renner custa de R$70. Uma camiseta na Zara, a mesma camiseta na Zara, custa 180. O que faz a pessoa entrar na Zara e comprar a camiseta de 180 e não comprar a da Renner de 70? Porque a qualidade é melhor? Não necessariamente. É a experiência, é o cheirinho, é como a Zara coloca as roupas, é o marketing que a Zara utilizou, a estratégia de marketing que a Zara utilizou para agregar valor à empresa. Então, quando você fala que você está com uma roupa da Zara, a pessoa já fala, É Zara. o senso de pertencimento. Exatamente. De grupo, né? Então, assim, você faz parte daquele grupo que compra na Zara. Exatamente. Porque criou-se uma marca, criou-se um branding para aquela marca. Então, são duas lojas de departamento. Quando você coloca a roupa, a etiqueta tá para dentro, ninguém sabe. Mas a Zara tem uma estrutura... Você sabe. Além de você saber, a Zara tem uma estrutura que as pessoas olham e falam, é da Zara. Que já criou esse brand. Então, assim, mas se eu aumentar o meu valor, se eu investir nisso ou naquilo outro, eu não vou ter cliente. Entendam que tem cliente para a Zara, bem como tem cliente para a Renner. Tem quem possa comprar nas duas, tem quem prefira comprar em uma e tem quem não possa comprar na Zara e só compra na Renner. E tudo bem, tem público. Então, assim, se aumentar valor não, se aumentar o preço. Eu aumentei o preço do meu serviço... Aumentando mas eu tenho que agregar valor para justificar esse preço. Exatamente. Eu não posso também aumentar o preço e não agregar valor. Porque assim, você está sendo irracional. Se você não consegue agregar valor, e eu penso tudo também em termos de preço. Às vezes, pessoas cobram um valor menor porque tem um custo menor e tem um investimento na capacitação dele menor. E acaba atendendo públicos que podem pagar para aquilo ali. Sim. Se você investiu em conhecimento, se você alugou uma sala num prédio mais caro, onde o aluguel é maior, você tem uma secretária, cara, tudo isso daí tem um custo. Então, se o custo é maior, você tem que colocar um preço maior. E fora os valores que você agrega naquele preço. Agora, se você quer colocar um preço alto, aprenda
colocar valores para justificar esse preço. Senão você está Exatamente. sendo louco, irracional. Exatamente. E isso a gente não aprende na faculdade. A gente aprende investindo em conhecimentos Porque não eu já vi técnicos. mentorias chegar e falar: eu vou fazer você ganhar mais. Você cobra, hoje em dia, você cobra 75, agora você vai cobrar 175. Baseado em Do quê? dia para a noite. Por quê? Baseado em quê? E aí eu Exatamente. vou chegar para o meu paciente, não é mais 75, é 175. Tá? Eu não cobro esse valor, tá? Eu estou dando porque é a faixa Sim. média que o pessoal cobra, que a gente sabe que é essa. Tá? E aqui, o que você mudou, o que você agregou valor para poder fazer essa transformação de preço? Então, Exatamente. primeiro você tem que se planejar, montar, para montar o seu brand, para você chegar e ir aumentando o seu patamar. Entendendo que o pouco. branding serve para espaços físicos, para Pra quem pessoa. atende no domicílio. É brand pessoal. Branding pessoal, exatamente. Porque se você chega na casa do paciente, é o que eu costumo falar para as meninas de mentoria. Se você chega na casa do seu paciente, com o cabelo todo pro alto, desleixado, com a bolsa jogada, com um jaleco sujo de 2 semanas que você não lava, De leg, tênis e blusinha. tênis laranja. Aí depois minha Aline, toda assim, elegante. Aí você cobra R$200, o paciente vai olhar pra você e falar assim... Você pode ser o Tá de melhor brincadeira. profissional do Mas você mundo. tem que parecer que você é. Porque que nem no outro episódio com o Ricardo aqui, ele falou, imagina só, você tem uma caneta Montblanc no chão, no meio da cidade, do Rio de Janeiro. Cara, ninguém vai pegar, todo mundo vai achar que aquela caneta é falsificada, porque ela não está numa embalagem de caneta original. Ela tá fora do ambiente. Ela tá fora do ambiente dela. Exatamente. Agora, quando você vai na loja e pega, né, embalagem com aquela luz, aquilo tudo, aquela caneta vai custar, sei lá, 4, 5 mil reais. E a pessoa vai comprar. E isso que eu ia falar, porque assim, outro dia eu ouvi certa pessoa falando exatamente isso. A Montblanc escreve tanto quanto a Bic. Sim, escreve. A Ferrari anda tanto quanto o Fusca. Exatamente. A diferença é que tem pessoas que preferem comprar uma Montblanc de 5 mil reais. E tem pessoas que preferem não te pagar o valor que você acha digno pelo seu serviço, porque você tem essa linha de pensamento. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, nesse hospital privado que eu trabalhei, que eu pedi demissão por conta do mestrado. Uma vez eu conversando com um colega no plantão e tal, e naquela época eu estudava qualquer minuto que eu tinha, eu parava para estudar para a prova, porque eu achei que eu não ia passar, naturalmente. Meu Deus! Eu sei o que é isso. Uma autossabotagem que a gente cria. E aí eu tava estudando, e aí ela sentou e falou assim, por que você estuda tanto? Eu já tenho X anos de formada, olha onde é que eu tô. Tô no plantão igual você. Já fui chefe de serviço, já trabalhei nisso, já trabalhei naquilo outro, já coordenei isso, já coordenei aquilo outro, e tô no mesmo lugar. Não adianta se esforçar. No final, todo mundo volta pro plantão. Leonardo, eu só fiz assim, eu tava lendo o artigo, eu levantei o olhar, olhei pra ela, e baixei de novo. Em respeito à idade dela, porque ela tinha basicamente a idade da minha mãe na época. Falei, não vou discutir. 2, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E falei, que pena. Na hora que eu ouvia falar dela, falei, que pena. Uma pessoa claramente frustrada. Ela teve acesso a mudar de frequência, a trocar o ambiente, por algum motivo deu errado. E hoje ela falava com pesar. E aí, de repente, não quero pensar que de forma, como eu posso dizer, ela queria me desestimular, tipo, vou falar isso para ela desestimular. Não querendo pensar que fosse dessa forma, mas ela acabou se tornando um profissional frustrado que desestimula, que tenta desestimular outras pessoas de fazerem o diferente. Naquela ideia de não adianta, no final é isso aqui que tem para você. E não é. Não tem como você fazer coisas diferentes, acessar ambientes diferentes, investir em você, no seu conhecimento, no seu branding, no seu posicionamento, no seu negócio, na sua empresa, seja ela física ou você como empresa, e dar errado. Depende de se você optar por ter um direcionamento, se você optar por investir, se você optar por crescer, não tem como dar errado. Pode não ser tão rápido quanto o processo do fulano. Cada pessoa é uma pessoa, para cada pessoa uma facilidade, uma dificuldade. Hoje eu enfrento dificuldades, se assim posso dizer, que alguns colegas que fazem o mesmo que eu não enfrentam. Eu tenho um filho pequeno,
Então, eu só tenho horário para estudar depois que ele dorme, porque eu me propus a ser mãe dele. Então, eu hoje trabalho basicamente de segunda a sexta, horário comercial. Eu chego em casa, eu sou a mãe do Benício, eu vou dar comidinha pro Benício, eu vou brincar com o Benício, eu vou fazer as coisas do Benício. Final de semana, eu quero dedicar tempo pro meu filho. Então, geralmente, final de semana eu sumo da rede social, porque eu quero dedicar tempo pro meu filho. Então, quando você abre mão de certas questões para dedicar tempo à família, certamente uma pessoa que não tem que dedicar esse tempo a uma criança pequena, vai estar um passo à minha frente. Mas para mim, tudo bem. Eu continuo no game, eu continuo andando. Eu não estou competindo com ninguém, é o meu processo. Então, acho que a gente É precisa a entender maneira que te isso. faz feliz. É Exatamente. o que você planejou de felicidade. As pessoas têm que entender isso. Assim, eu vejo muito colega frustrado porque se compara. E aí o meu mentor usa uma frase que, quando ele falou para mim, durante uma mentoria, eu chorando a beça, poxa, porque agora, porque eu tô sozinha, me lamentando, né? Foi um momento em que eu me lamentei. Porque eu tô sozinha, porque para mim é muito difícil. Porque criar um menino sozinho é muito difícil, porque eu tô exausta. Tem aquele down, né? Aquele dia. Nossa, e eu chorava aquele dia, eu chorei, eu chorei, eu chorei. E aí ele olhou pra mim e falou assim: primeiro, para de sentir pena de você. Assim, tipo, 2 tapas na minha cara, assim. Pá! Para de sentir pena de você. Você não é nenhuma coitada. E isso não te faz de você uma pessoa digna de pena. É a sua dificuldade, tudo bem. Você vai ter que aprender a lidar com isso. O seu filho vai sempre existir, se Deus quiser. Então você vai ter que aprender a trabalhar com teu filho. Seja ele pequeno, seja ele doente, seja ele saudável, seja como for. Você vai ter que aprender a fazer as suas coisas, entendendo que agora você tem um filho. Você não é mais a Aline que não tinha um filho de 1 ano e 10 meses atrás. Bom, então para de sentir pena de você. Acabou. Segundo ponto. Quem se compara, e essa frase foi cirúrgica. Quem se compara, para. Quem admira, mira. Você está comparando o seu processo com pessoas que não vivem a mesma coisa que você, que não têm a mesma realidade que você, que não têm a mesma facilidade nem a mesma dificuldade que você. E nem mesmo objetivos. Não tem como você comparar. Não existe essa possibilidade. Não para de se comparar, porque se você, quanto mais você se comparar, mais frustrada você vai ficar e menos você vai sair do lugar. Se espelhe, procure cases de sucesso em que você fala, olha, se eu seguir por esse caminho, eu chego. Então se inspira. Quem se inspira, mira. Então você vai mirar num objetivo, vai estar perto de pessoas que fazem o que você quer fazer e dão certo, vai ser orientado para essas pessoas, vai comprar acesso, vai sentar ao lado dessas pessoas, vai aprender e vai fazer. Então essa frase mudou a minha vida. Parar de se comparar, e é o que eu falo sempre para as meninas, parar de se comparar e mirar em cases de pessoas que você deseja estar perto, em cases de pessoas que deram certo. Procurar saber o que elas fizeram, comprar acesso, comprar mentoria, olhar, vislumbrar, ver o que aquilo funciona para a tua vida, o que não funciona e seguir. Você falou aí duas coisas que me lembrou. Se eu não me engano, e agora eu não sei qual autor da frase, mas eu acho que foi. Acho não. Quem falou foi numa mentoria que eu faço com o Vitor Damasio. Agora o autor da frase eu não lembro, mas se você acha que o conhecimento é caro, dá trabalho, é porque eu não quero imaginar quanto é que é o não conhecimento, não ter o conhecimento, a ignorância. Se o Sim. conhecimento é caro e dá trabalho, não quero imaginar como é que é a ignorância. A ignorância é muito mais cara e dá muito mais trabalho, você sofre muito mais. Sim. Então, cara, tenta aprender sempre, cada dia, conhecer mais, aprender mais, porque é o caminho mais fácil, tá? É mole você olhar para o outro lá e chegar, pô, lá, o cara tá cheio da grana, tem vida mole, viaja todo ano, mas ninguém sabe quanto que ele trabalhou para chegar lá. Você não quis fazer a mesma coisa que ele fez. Muitas pessoas que começaram junto com você ficaram para trás. Outras estão caminhando com você. E aí o Vitor Damasio sempre fala isso. Corra com quem quer correr, ande com quem quer andar e pare com quem quer parar. Se você quer correr, você tem que andar com pessoas que queiram correr. Sim, Tá? sim. Agora, se você não quer sair do lugar, então ande com pessoas que não saem do lugar. Então, é muito importante isso. E a outra que me lembrou é um livro que eu adoro, que eu peguei essa indicação desse livro veio pelo Bernardinho, do vôlei,
que é o Arrume Sua Cama, do McHavel. McHavel, ele é um fuzileiro do Navy SEALs, né, que é a tropa de elite dos fuzileiros navais americanos. E ali ele tem uns 10 mandamentos. E o McHavel foi o cara que... A equipe dele que pegou Saddam Hussein, né? Então, um cara top. Sim. E ele vem fazendo palestra. E aí ele dá os 10 mandamentos. E um dos mandamentos é... Não se faça de pobre coitado. Ele conta a história, né? Que é... Você tem que arrumar sua cama lá na Marinha. Você arruma sua cama, o lençol tem que estar esticado. O travesseiro tem que estar no centro da cama. O cobertor tem que estar dobrado do tamanho do travesseiro e tudo alinhado. De manhã cedo, quando acordar, tem que estar tudo assim. Aí passa um inspetor olhando. Se o inspetor acha que não está direito, ele levanta, joga tudo pro alto, manda arrumar. O soldado tem que correr até o mar de farda, entrar no mar e voltar rolando na areia. É chamado de sugar donut, né? A gente chama de empanado, né? E passar o resto do dia assim. Aí o cara arruma a cama lá toda perfeita e fala: a minha cama estava perfeita porque o cara jogou pro alto. Isso não é justo. E aí ele fala: a vida não é justa. Aprenda isso agora, que a vida não é justa, para você não ficar se lamentando e se arrepender no futuro. Então é mais fácil se aceitar e tentar fazer correto, tentar fazer melhor e não ficar se lamentando, falando: ah, mas eu fiz tudo certo, porque deu errado. Porque dá errado. Sim. Você vai fazer de novo e pode ser que dê certo. E pode ser que dê errado de novo. E você vai tentar e vai melhorar e vai aperfeiçoar. A vida não é justa. Ah, mas com fulano funcionou e comigo não. Paciência, é a vida. É a vida do fulano e é a sua vida. Não vai ficar se lamentando, ficar... Ah, mas comigo tudo errando, por que não dá certo? Não, esquece isso. Esquece isso. Tem um problema, é o que eu falo. Tem um problema, identificou qual o problema, esquece o problema e foca na solução. É isso. Não fica, que eu tenho um problema, que eu tenho um problema. Que eu tenho problema. Eu vou te falar que eu ainda me dou 5 minutos de choro. Que eu sou canceriana e sou mulher. Então eu me dou direito a 5 minutos de choro. Eu vou lá, choro. Terminei de chorar, falo, pronto, o que eu tenho que fazer agora? Vamos lá. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Então, assim, somos pessoas, né? E como pessoas, a gente tem que aprender que a gente é passível de erro. E tá tudo bem errar. Desde que você... Mesmo você fazendo certo, também é passível de não dar certo. Exatamente. Tá e você não vai desistir por causa disso. É até falar assim, né? Uma coisa que, cara, o Lucas me ensinou muita coisa. Eu sou muito grata a ele. Eu tô só pensando aqui agora e tô lembrando assim, o Lucas é o Lucas Alves, é com quem eu faço a minha mentoria desde o início do ano passado. E é engraçado que nos primeiros 6 meses de mentoria eu entrei muito assim, ok. Uhum. Ele falava as coisas e fazia, Zero coração ensinável. Faltando 6, sei lá, 2 meses pro meu ciclo de mentoria acabar, eu botei em prática uma coisa que ele falou e deu muito certo. Falei, Jesus, olha o tempo que eu perdi sendo ignorante, porque tudo que ele falava, não é assim. Não, porque você não sabe como é que é a minha vida, porque você não sabe, então assim, quando você passa a ter um coração ensinável e você começa a ouvir essas coisas não como uma crítica, tipo, vai dar errado, é isso. Como ele falou, para de chorar, para de se esperar de você. Para algumas pessoas dizer, nossa, que ignorante, não é. É a realidade da vida. Não, você tá abrindo seus olhos. É a realidade da vida. E uma coisa que ele falou pra mim foi assim, quem tenta, não consegue. Mas fica. Quem tenta, não consegue. Quem tenta, não consegue. Porque a tentativa, você falar, eu tentei, é uma justificativa que você usa pra você mesmo pra falar, bom, eu fiz, não deu certo, beleza. Não podem dizer que eu não fiz. Então, quem quer fazer, faz. Não deu certo de uma forma, vai fazer de outra. Não deu certo de uma forma, vai fazer de outra. Tentativa é justificativa para quem não quer fazer. Então, assim, eu tentei, não deu certo. O que você fez com isso? Não tentei de novo, não deu certo. Eu tentei, não preciso fazer. É justificativa para pessoas que não querem fazer. Não, certo. É uma autojustificativa. Você fala pro seu cérebro, olha, eu tentei. Não me venha com essa ideia de novo. Quem quer, faz. Como você falou, você quebrou 4 vezes. Quem quer, faz. Você já tá aqui com seu espaço, bombando tudo de novo. Quem quer, faz. Você quis. Você quis abrir a sua porta. Você quis galgar o seu espaço. Você quis ser referência na fisioterapia cardiovascular. Você quis ter a sua clínica e ensinar outras pessoas.
Você fez uma vez não deu certo, você fez 2 vezes não deu certo, você fez a terceira vez não deu certo, a quarta vez veio uma pandemia, e aqui você está de novo, com 3 anos que a gente passou, na verdade, 3 anos, né, desde o início da pandemia, e você já está com seu espaço novamente estruturado, pacientes, e é isso. Quem tenta não consegue, quem quer, vai lá e faz. Cara, e não desiste. Não Case desiste. de sucesso Se é você isso. tem um objetivo, Sim, você não desiste. Quando você não tem um objetivo, ou aquele objetivo é mais ou menos, você não escreveu ele da maneira correta, e sim. legal também é ter esse escrito. Tá? Que quando você tem esse escrito, você acorda de manhã e olha para lá e fala, Ah, e cara, você é o meu falou o objetivo que eu ali. falo isso para as meninas, escreva sua lista de alvos e deixe no lugar visível. Peguem essa Escreva sua lista de alvos e deixe no lugar visível. E facilita de você não esquecer e de você não desistir. Isso, você lembra todo dia, porque quando vai ter hora, vai ter vários momentos do dia e da vida que você vai começar a sair. Baixar a tua frequência. Não, e você vai começar a sair do objetivo. Aí você fala, não, vamos voltar à rota. Aí você ajusta a rota para aquilo. E vai. Porque o mundo é assim. Você quer uma coisa, vai acontecer milhões de outras coisas para você não chegar lá. Mas quando você olha ali, lembra todo dia, fala, é isso que eu tenho que fazer. Fora o isso, e faça. externo, Leonardo, por exemplo, você falou, vou dar um exemplo agora, simples. Eu quero ter minha clínica. Aí te chamaram, nesse meio do caminho, te chamaram para ser gestor de um hospital, tô falando que né? Chamaram para ser gestor de um hospital com uma grana muito boa. Aí você pegou e foi. Mas teu objetivo não era ser dono da clínica? O que você está fazendo na gestão do hospital? Mas vai pagar muito bem. Tá. Mas está te aproximando ou te afastando do seu objetivo? Quanto mais você se afasta do seu alvo, mais difícil vai ser de você alcançá-lo. Porque você não quer mesmo aquilo. Ou porque você não quer mesmo, ou porque você não quer se dar o trabalho de viver arriscando, né? Pelo que você almeja. Porque, de fato, é viver assumindo risco. Eu vou te dar um exemplo simples, assim. Ano passado, eu morei o ano inteiro na casa da minha mãe, lá em Campo Grande. Bem, nasceu, eu tava te contando, né, que no offline. Nasceu, eu fiquei com medo de mãe, né? Falei, cara, não sei ser mãe, o que eu vou fazer? E lá eu tinha mais ajuda. Então, mas eu fui com o coração triste, porque eu já tinha construído a minha vida, eu já tinha minha casa, as minhas coisas. Eu estava triste, pensando numa pessoa triste, era eu. E eu cheguei em Campo Grande, onde minha mãe mora, e eu já não me identificava com as pessoas, eu não me identificava com nada. E eu ficava o dia inteiro praticamente com meu filho sendo assim, trancado dentro do quarto. Meu filho só saía de dentro de casa, quando minha mãe pegava ele, levava na rua, meu irmão pegava, às vezes eu botava a cara, sabe? Na pediatra para vacinar. Aí você botava a cara assim na rua e já entrava de novo, já não. Eu tava triste e perdida. Triste e perdida. Eu não deixei de atender meus pacientes no Sul, eu não deixei de trabalhar, mas eu tava triste, completamente desmotivada. E nesse primeiro semestre foi onde eu entrei na mentoria e tudo tá, ok, E aí foi onde, através dessa mentoria que eu participo, os meus alvos foram começando a clarear. Tá, ok, agora você tem o fator filho, que é a coisa mais importante da sua vida. Sim, é a coisa mais importante da minha vida. E por ele ser a coisa mais importante da sua vida, o que você vai fazer com isso? Ele quer uma mãe triste? Ele quer uma mãe desmotivada? Ele quer uma mãe que não faz nada? Ele quer uma mãe conformada? O que você vai entregar para o seu filho? Que exemplo você vai dar para ele? E eu falei, não, é isso. E aí eu, com o Benny recém-nascido, eu comprei cursos de terapia cardiovascular, eu comprei o curso de espirometria, eu comprei vários livros da Sanar, para eu relembrar, livros básicos que eu até oriento os acadêmicos a comprarem, são muito legais, porque a linguagem é fácil. E aí eu falava que eu tive um puerpério produtivo. Porque eu ficava assim, com o Benny no peito, lendo o livro. Benny aqui na almofadinha na minha frente, eu assistindo aula. Aí botava ele aqui no peito um pouquinho, assistia a aula, botava o lápis na boca, assistia assim, quem me via ficava, essa garota é louca. Em vez de ela estar curtindo. Eu curti meu puerpério, mas eu não parei, eu não abandonei o meu alvo. Eu não queria ficar naquela situação por muito tempo, eu não queria ficar triste. E aí, resumindo, minha vida andou de um jeito que eu não consigo nem explicar. E no dia 3 de janeiro de 2021, eu entreguei meu apartamento na Zona Sul e fui morar com a minha mãe.
No dia 2 de janeiro desse ano, eu já estava com a chave do meu apartamento na Zona Sul novamente, com as minhas coisas estruturadas novamente, com tudo estruturado novamente. Então, assim, tudo bem, eu me dei o meu tempo de luto, de caraca, e agora? Fiquei perdida, o que eu vou fazer? Eu me dei meus 5 minutos de choro. Eu me dei. Eu falei, tudo bem, chora de brevejo, faz o que você quiser. Mas não desiste. Porque se você ficar nessa tentativa, tentei, não deu certo. Não, e tem muitos que Acabou. dão desculpa e falam: "Ah, não, eu não tenho tempo, não tenho tempo". Aí quando você vê, tá na noite, tá fazendo um monte de gastando tempo com outras coisas Que é que não é afasta. no foco, Sim. entendeu? Então você estava lá, muitas das vezes você tem como ter conhecimento de graça, se você correr atrás você Sim, consegue. Pô, eu te conheci num evento do conselho, sim. entendeu? Que ali acontece vários eventos gratuitos, que a pessoa pode ir lá para aprender. Você pode estar assistindo o podcast de Rehab, que a gente comenta sobre vários assuntos que acontecem, de como você conduzir. Pô, já trouxe aqui o Michel Reis, lá Do da, Jequer, gente boníssima. da FRJ, já trouxe o Léo Fonseca, já trouxe o Mauro, falando de sono, falando de treinamento muscular respiratório. Então, você tem como conseguir um E são conhecimento pessoas sem super gastar dinheiro. acessíveis. E são pessoas acessíveis. Eu tenho certeza que se um acadêmico ou algum recém-formado chegar para você e falar: olha, Leonardo, eu não tenho essa expertise e quero treinar aqui. Me ajuda, me ensina, me orienta. Chegar para mim, chegar para o Mauro, para o Léo. Eu tenho certeza que assim, as portas estão abertas. Basta você querer e focar. Porque se você não fala, e é uma coisa assim que eu bato muito nessa tecla, se você não fala, as pessoas não têm como adivinhar. Eu sou assim, um pouquinho mais velho, né? E o meu sonho, quando eu estava na faculdade, era conhecer o cara que escreveu o livro lá de respiratória, que era um tal de Carlos Caetano, Carlos Alberto Caetano Azevedo. Cara, eu cheguei e falei, cara, esse cara mora onde? Ah, pô, o Carlinhos mora no Rio. Eu falei, como assim? Carlinhos, intimidade. Meu Falaram pra vizinho, mim, tomo cerveja com o ele todas as Carlinhos vezes. mora no Rio. Eu falei, como assim mora no Rio? Não, se ele mora no Rio, que tem que conhecer ele. Eu vou conhecer ele. Cara, eu lembro que eu tinha pouco tempo de formado, tinha 1 ou 2 anos de formado. Eu falei, cara, eu quero conhecer o Carlinhos. Eu estava fazendo pós-graduação em uma universidade e de terapia intensiva, Sim. tá? Aí eu, cara, vou conhecer, eu coloquei aquilo na cabeça. Quando você coloca aquilo na cabeça, a energia flui Flui. e coloca o cara no teu caminho. Eu cheguei, eu não tinha dinheiro para. Eu precisava fazer um curso de ventilação mecânica, eu não tinha dinheiro para pagar um curso de ventilação mecânica. O que eu resolvi fazer? Montar curso de ventilação mecânica. Eu contratava o professor, montava o curso e assistia. E aprendia. E ainda, no final, ainda tirava um dinheiro. E aí, uma vez, eu fui organizar um curso no centro do Rio e tinha lá um auditório que estava terminando a construção, a montar o auditório, e eu fui ver para montar o curso lá. E aí, quando eu cheguei, o auditório estava precisando ainda fechar as paredes com divisórias e conheci uma mulher, uma fisioterapeuta maravilhosa que uma pessoa que eu admiro muito, que me colocou depois na fisioterapia cardiovascular, que é a Maria Cecília Barreto. E ela chegou e falou, não, eu tenho que terminar de montar esse auditório, porque isso era numa quinta-feira, porque sábado vai chegar o dono do laboratório para dar, porque tinha um laboratório de simulado de CTI, vai chegar para dar aula. O dono, o Carlinhos. Eu falei, Carlos Alberto Caetano Azevedo. Eu falei, não, peraí. Cara, eu falei, e o cara que estava ali para fechar as paredes estava colocando um monte de dificuldade. Chegar e falou, não, para colocar aqui eu tenho que cobrar mais tanto, eu tenho que comprar material, mais não vai dar. E aí eu cheguei e falei para ela, olha, faz o seguinte, manda esse montador embora que ele está te enrolando. Eu conheço um cara que resolve isso aqui pela metade do preço e
coloca essas divisórias para você. Ah, é? Você consegue? Falei, consigo. Isso numa quinta-feira, 6 horas da tarde, no centro do Rio. Aí ela mandou o cara embora. Se não conhecesse, você ia conhecer naquele dia. Eu não conhecia. Você... Eu fui pra rua, eu falei, tô no centro do Rio. Maravilhoso. Tô no centro do Rio. Aqui tem várias lojas em obra, trabalhando com divisórias. Eu corri, andei todo o centro do Rio, achei uma loja que está em obra. Eu falei, quem faz a montagem aqui na divisória? Ah, sou eu. Meu amigo, estou precisando de um serviço para montar umas divisórias. Você tem como dar um orçamento lá agora para mim? Falou, pô, não sei o que ela... Eu falei, meu amigo, te pago aqui o orçamento para você ir lá dar o orçamento. Cara, não sei de onde eu tirei o dinheiro, o cara foi lá, então tá, vamos lá dar o orçamento. Ele deu o orçamento. E o orçamento que ele deu foi quase a metade do outro. Sem o cara saber de nada. Não, o cara tava na Bahia, voltando da Bahia, que ele tava dando curso na Bahia. E aí a Cecília, que era a sócia dele, e aí a Cecília falou, mas eu precisava que tivesse pronto isso amanhã. O cara, não, eu faço isso aqui rapidinho. Que o cara falou, isso é simples. Cara, ele montou na quinta noite, sexta, no final do dia, estava pronto. E o Carlinhos chegou no sábado para dar aula. Aí eu fui convidado para assistir a aula do Carlinhos. E aí a Cecília chegou e falou, eu preciso que você conheça um garoto. Falou para o Carlinhos, preciso que você conheça um garoto. Naquela época eu era garota, né? Preciso que você conheça um garoto. Ele é muito bom, não sei o que lá, bom de trabalho. E aí me chamou para conhecer o Carlinhos. Aí o Carlinhos me conheceu e falou, você quer trabalhar comigo? Como assim, eu? Eu só queria conhecer. Eu só queria conhecer. Mas eu corri atrás, entendeu? Você tem que fazer acontecer as coisas. Entenda entendeu? que, assim, literalmente você criar as oportunidades que você quer. Sim. Eu tinha um objetivo, eu queria conhecer o Carlinhos. E se você não falar, Leonardo, ninguém vai fazer. Assim, eu ninguém fui vai o saber. último fisioterapeuta a trabalhar com ele. Entendeu? Então, eu te falar que nem não era remunerado financeiramente. Mas entendeu? só a quantidade de conhecimento, que ele me deu é absurdo. O que ele me deu é muito maior do que eu fiz para ele. Começamos o nosso papo falando exatamente sobre muito isso. Maior do que eu sobre fiz pra escolhas, ele. assim. A gente precisa, como fisioterapeutas, como empreendedores, como pessoas, aprender a fazer escolhas. Porque, assim, aquela frase clichê que funciona, assim, cada escolha é uma renúncia. Se você escolhe por um lado, você renuncia o outro. Não importa, a questão da Alice, se ela entra por uma porta, ela renuncia a outra. E é isso, a gente tem que aprender a fazer escolhas baseadas no nosso objetivo. E planejamento. Quais são os objetivos? Então, baseados nos nossos objetivos. Porque se você não tem um objetivo, cara... Qualquer coisa serve. Você vai ficar fazendo a mesma coisa, e amanhã você vai estar fazendo outra, depois você vai estar fazendo outra, e aí você está perdido, você... Tem um monte de curso que nem eu vejo vários cartões de fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta cardiovascular, respiratório, acupunturista, ventosa, tudo. Faço fisioterapia geral, ortopédica. Pô, peraí. Cara, foca. Eu teve uma época na minha vida que eu comecei a dar aula, dar aula desde eu me formei. Quando eu me formei, eu já comecei a dar aula em cursinho preparatório, tá? Então, de aula de cardio. Aí depois fui pro Carlinhos, dando aula no Carlinhos. E eu esqueci até que eu estava falando. Me perdi. Maravilhoso. Mas... O que a gente tá falando, né? A gente tá falando de criar oportunidades. Não. E... Fui dar aula no Carlinhos. Porra, tinha um ventilador Mark 7. Jesus! Ele falou, porra, eu tenho esse Mark 7 aqui, mas ninguém consegue colocar para funcionar. Quando ele falou isso para mim, nunca fale para mim, duvido que você consiga. Você é colérico igual a mim. Ele chegou e falou, Léo, ninguém consegue colocar isso para funcionar. Eu falei, pô, dá para funcionar? Ele, duvido que você consiga. Eu falei, não diga essa palavra para mim. Peguei o Mark 7, liguei no compressor de ar, fiz o bichinho funcionar. Aprendi a mexer tudo no Mark 7. Depois ele me colocou como professor titular de aula de Mark 7. Na pós-graduação dele, quem dava aula de Mark 7, que naquela época, estou falando de 2004,
2004, 2005. Você falou que não ia denunciar a sua idade. Ainda tinha Mark VII no mercado, né? Então, eu fiquei responsável pelas aulas de Bíblia Mark VII. Fui dar aula de Bíblia Mark VII. Eu também sou bem colérica, assim como você. Fala pra mim que eu não vou conseguir, não. Eu dou um jeito de conseguir. Até isso aqui, né? O podcast também. O pessoal falou, é muito caro, é muito difícil montar um podcast, não sei o que lá. Falei, eu vou montar o meu. Vou montar meu podcast. Você não vai conseguir, pô. Exatamente. E foi o que a gente começou falando no off, né? Assim, a gente quer, uma grande massa das pessoas quer esperar estar perfeito para fazer qualquer coisa. E eu tô lendo um livro que tá sendo um grande tapa na minha cara, porque eu sou extremamente perfeccionista. Não. Extremamente. E aí, o livro chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela fala sobre vulnerabilidade. Se permitir estar vulnerável. E estar vulnerável é se permitir fazer coisas não tão perfeitas assim, desde que você faça. E aí, no livro, ela faz uma pergunta assim: o que você faria se você tivesse certeza que daria certo, e o que você deixaria de fazer na incerteza? Então, assim, as pessoas, a pesquisa dela, deixavam de fazer várias coisas na incerteza se vai dar certo ou não. E, assim, das coisas mais fúteis às coisas mais brilhantes. E a incerteza faz parte da vida, gente. A gente não sabe se vai dar certo. Você não sabia se o podcast ia dar certo, mas você queria fazer e você fez dar certo. Você poderia usar a tentativa do eu tentei e não deu certo. Não, E dar desculpa. Eu fiz os primeiros, te mostrei o que deu Sim. errado. E aí eu falei, vou melhorar, vou fazer de novo. É isso. Vou parar, não, vamos fazer. E foi assim que eu comecei na mentoria, né? Eu não me enxergava como mentora, né? Eu precisava que outras pessoas olhassem para mim e falavam, olha o que você construiu, olha isso, olha aquilo, e eu não me enxergava. Eu veio a primeira turma, aí da segunda eu melhorei da primeira eu melhorei para a segunda, da segunda eu melhorei para a terceira, porque eu comecei a me enxergar nesse lugar. Mas mesmo assim, recentemente, chamaram para dar uma palestra sobre direcionamento de carreira. E aí eu tive uma crise de ansiedade e eu falei, gente, como é que eu vou falar de direcionamento de carreira? Eu não sei o que eu falo, meu Deus, e agora? Aí me dei os meus 5 minutos, e aí fui com ela pro meu mentor, ele falou assim, você tem algum problema? Ele é super, super bonzinho, pode reparar, né? Tem algum problema? Cara, ele olha pra trás, olha a quantidade de coisa que você fez e que todo mundo diria que você não conseguiria. Olha a quantidade de coisa que você fez, que quantas pessoas disseram, não, Leonardo, tá maluco? Virou blogueirinho? Pra colocar pra baixo tem um monte, né? Vai fazer isso? Você tá vendo que isso não vai dar certo? Isso é moda. Que inventou o quê? Que besteira. Ninguém vai comprar isso, não. Até que as pessoas veem os resultados. Os resultados, eles falam por si. E ainda digo, a maioria vem de não amigos. Sim! Pessoas que não te conhecem e de longe. Vislumbram. De longe. Ontem eu recebi telefonema do cara do Pará, querendo que eu dê curso pra eles. Cara, no Pará. Eu falei, Pará, devia ter com a Amazônia. Eu falei, caramba. Porra, como o cara me achou? E o vizinho do lado não te chama. E o vizinho do lado olha pra você e fala, qual foi? Virou blogueiro agora? Mas tudo bem. E aí me lembrou também o que o Vitor Damasio sempre fala, que é a 80-20, né? Cara, você não tem que estar 100%. Você tem que fazer 80%. E depois você ajusta. E planeja o novo 100% e faz 80% e coloca. E outra vez eu também vi num podcast do Joel J, que ele falou o seguinte, todo mundo fala em prepara, mira e atira. Sim. Ele fala, não é assim que funciona. Você se prepara, atira e depois vai ajustando a mira. Exatamente. Entendeu? Porque, cara, se você não começar... Você não sabe onde você vai errar. E a outra história também. Vamos tentar o sim, que o não você já tem. Não, você não tem o não. Não tem o não porque você não tentou. Você só vai ter um não, ou só vai dar errado, quando você tentar. E quando der errado, você conserta. Sim, e aí já não é tentar, é fazer. Você faz, deu errado. Ok, vou fazer de outra forma. Deu errado. Ok, vou fazer de outra forma. Não, deu certo aqui, mas deu errado ali. Ok, vamos manter isso
E ajustar outra coisa. Que às vezes as pessoas colocam na nossa mentalidade, falam, não, vai lá, o não você já tem, tento sim. Mas às vezes você não quer se mexer, não quer sair do lugar, então você não tem um não. Você tem só tem um nada. não quando você vai lá e pergunta. E aí você recebe um não. Só que a gente recebe não várias vezes. Quando você começou a sua mentoria, quantos nãos você recebeu até fazer a sua Muitos. primeira venda? Muitos. Mas se você não tivesse tentado, você não ia ter um não. Um não ensina. Um não Não ensina. ensina, A gente aprende com exatamente. não. O não E a gente ensina. precisa de não. Não é que a gente vive numa sociedade e você não pode falar nem não para o seu filho. Você não pode. Ninguém aceita não. E quando você trabalha com esporte, isso é muito interessante que no esporte, um atleta, ele está acostumado um não medalha várias vezes até ganhar uma medalha de ouro. Então ele vai aperfeiçoando e quando ele vai para a vida profissional, ele já está acostumado com não. E a gente não foi criado para receber não. A gente, na verdade, e aí retomo, né? Vindo de uma família humilde, então você está acostumado a ouvir que você precisa trabalhar para alguém para receber o seu dinheiro, o seu salário Mentalidade. fixo, Vamos colocando isso na tua porque cabeça. você precisa garantir o seu salário, você precisa garantir aquela renda. E eu entendo que essa cultura ela exista ainda porque os seus vem de uma cultura de que você é o que você tem, você precisa construir. Só que hoje a gente está num momento onde não faz mais sentido. Quem trabalha para os outros não recebe nada. Se você for trabalhar para outra pessoa, você não vai ganhar metade do que você Na recebe. verdade, não é que recebe nada, mas você tem um teto. Exatamente. Você vai ganhar só Você te até ali. limita, você te limita. Você vai ganhar só até Isso ali. funciona assim. Eu conheço colegas que falam, cara, eu gosto. Eu gosto de trabalhar em 2, 3 hospitais, ganhar aquele salário, para mim, ok. Eu me viro bem dentro daquilo ali, tudo bem. Você não precisa viver com a minha mentalidade. Você Sim, não sim. precisa arriscar como eu arrisco. Mas também não critica o que eu faço. Também não critica que eu queira ser diferente. Que para mim aquilo não seja suficiente. Eu já ouvi que eu sou ingrata. Eu já A gente escuta muita, ouvi. assim, conselhos agressivos, né? Eu já ouvi que eu sou ingrata. Você é ingrata. Porque você tem isso, tem aquilo outro, porque você teve essa oportunidade, porque eu te abri isso. Eu sou ingrata, não. Eu aproveitei cada oportunidade dentro do tempo em que aquela oportunidade fazia sentido para minha vida. A partir do momento em que aquela oportunidade não faz mais sentido, isso funciona para tudo na nossa vida. Existem amigos que são seus amigos de infância, mas que você não vê tem 10 anos. Porque você mudou a frequência, porque eles continuaram no mesmo lugar, você encontra, você sente carinho, você sente gratidão, porque de repente, quando você tinha 10 anos de idade, ele te livrou de alguma coisa que você passava, você tem carinho, mas não faz sentido você toda semana frequentar a casa dele, do que você vive hoje. Existem trabalhos que eu frequentei, que eu sou grata pela oportunidade, ótimo, mas que não faz mais sentido para o que eu quero hoje. Isso não é ingratidão, isso é mudança de frequência, isso é evolução, faz parte da vida. Você é espelho das pessoas com que você vive. Exatamente. Se você. É aquela história que eu falei: corra com quem quer correr, Sim. ande com quem quer andar, pare com quem quer parar. Então, você quer correr. Então, deixa eu correr. Não me segura. E você vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Não é que você não vai mais falar. Não é, Só que no dia a não faz dia, mais sentido. você tem que andar com pessoas que façam você ser melhor. Sim. Você ser melhor como pessoa, como profissional, como pessoa bem-sucedida. E assim que funciona. Quem não entende isso vai sofrer. E assim, é engraçado, você falou, né? Quem corre atrás de dinheiro, o dinheiro corre da pessoa. E quando você senta em mesa certa, aprende que mudar de frequência é necessário, toma as atitudes certas, começa a mudar a sua percepção de valor, o dinheiro ele atrai. Já viu aquele ditado, né? Rico atrai dinheiro? Não é que o rico atrai dinheiro, é que pessoas bem-sucedidas sentam ao lado de pessoas bem-sucedidas. E pessoas bem-sucedidas com bem-sucedidas fecham negócios. São assim que negócios são fechados, como você citou. E cria oportunidades. A gente estava no evento do Crefito. Eu já te seguia no Instagram, já acompanhava alguns episódios do podcast, mas a gente nunca tinha sido apresentado pessoalmente. A gente se viu no sábado. No sábado mesmo a gente já conversou, já trocou ideia, teve
um papo super produtivo, eu já tô aqui hoje, e quantas coisas mais a gente não pode vir a fazer daqui para frente, só por estar na mesma frequência, vibrando, estando no mesmo ambiente, sentando na mesma mesa. Se eu E aprendendo. Quanto que eu não tô aprendendo aqui com você? E No vice-versa. bate-papo. É ter o coração Pra crescer, ensinável. Então, assim, a gente tem que aprender que mudança de frequência é necessário, que sentar nas mesas certas é necessário. E é sempre uma pergunta que eu faço lá na mentoria, no Instagram, às vezes conversando com o pessoal, aprenda a avaliar as mesas que você senta. Porque existem pessoas que são âncora, elas vão te puxar para baixo. E se você der ouvido para essas pessoas, você não sobe nunca. Você vai morrer ali afogado, ancorado, aonde você está. Você até tem o desejo de subir, mas você está ancorado a pessoas que não têm esse desejo, que vão sempre te puxar para baixo. Aprenda a respeitar o desejo delas e seguir. Existem pessoas que são plataforma, pessoas que chegaram num patamar de vida que elas não têm mais a ambição de subir. Elas estão bem, estão estáveis ali. E tudo bem, você chegou até ali, a pessoa te ajudou até ali, ela chegou no momento, ela não quer mais investir em nada, tá tudo ok. Mas você quer ir para frente, então você deixa essa pessoa na plataforma dela e segue. E existem pessoas que são trampolim, que são rampa, que vão subir e querem levar você junto com elas. Então, se você quer subir, se você quer galgar novos espaços, estejam com pessoas que vão subir, que vão te levar junto com elas. Agora, se você quer subir e você anda numa mesa de pessoas que são procrastinadoras, pessoas que vivem reclamando da vida e da profissão, que ficam que ficam disputando derrota, não faz sentido. São pessoas que são âncora, que vão te ancorar naquele mar de frustração e você não vai conseguir subir. E é o que você falou muito bem, são etapas. Às vezes você tem que conviver com aquele ali, que aí depois você vai conviver com outro, depois você vai conviver com outro, e vai começando a ver que você não precisa estar preso em um só. Você pode estar hoje aqui porque você precisa disso para subir. Aí depois você está aqui, você precisa, às vezes, você está abaixo do âncora, você precisa andar com a âncora para chegar no âncora. Mas depois você tem que olhar e falar, eu preciso estar com o cara da plataforma. Aí eu vou para a plataforma. Depois, agora eu preciso ir para o trampolim. E depois eu preciso ir para o foguete, porque foguete não dá ré. Perfeita colocação. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Vamos chegar ao fim do nosso podcast. Rendeu, gostei bastante. Mas é o primeiro, você está convidado para o próximo. Nós vamos ter novos podcasts. Pode chamar. Vamos convidar a Aline Xavier para participar de mais, para a gente poder falar. E se você gostou do nosso podcast, curta, compartilhe, manda para um colega que está precisando ouvir isso, precisando receber essa mensagem para poder mudar de vida e, quem sabe, entrar na área cardiovascular e aprender mais. Você pode colocar comentários aqui no podcast, pode entrar lá no meu Instagram, Dr. Leonardo Alves, mandar um direct ou comentar o episódio do podcast. Pode entrar também no Instagram da Aline. Qual é o seu Instagram, Aline? @Aline Xavier _fisioterapia. Pode ir lá, curtir, compartilhar, trazer seu comentário, seu feedback. Leonardo, muito obrigada pelo convite. Ainda não acabou. Eu sempre peço qual é a mensagem que você deixa para quem está lá do outro lado nos ouvindo, nos vendo. Qual é a mensagem que você olha que é importante de tudo que nós conversamos para poder ajudar o colega do outro lado? Só uma? A gente deixou várias aqui. Qual que você acha principal? Uma só? Não, pode ser duas, assim. O tempo é seu, eu acho não, né? Tudo que a gente conversou, de tudo que a gente falou dentro da fisioterapia cardiovascular, a gente acabou falando até mais de assuntos não técnicos do que da própria técnica. Eu acho que a frase que eu sempre falo para todo mundo, e que eu vou deixar duas frases, na verdade, que para vocês refletirem. Uma é que eu sempre falo: toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem toda oportunidade é para você. A gente precisa aprender e entender as oportunidades que vão levar a gente mais próximos dos nossos objetivos, dos nossos alvos, aprender a escolher as mesas que a gente quer sentar e as pessoas com quem a gente quer trocar. E a outra frase, né, que é muito importante que a gente tenha em mente, é que quem tenta não consegue. A gente precisa fazer. Outro dia eu ouvi uma frase que é: do mundo é dos fazedores. E é isso. Pode dar errado uma vez, pode dar errado duas vezes, você vai ouvir crítica, vocês vão ouvir reclamações, vão ter muitas pessoas para depreciar, para te colocar para baixo.
Mas é isso, o mundo é de quem faz. Então vamos colocar em prática, vamos fazer sem medo de errar. O erro é aprendizado, como me colocou. E é isso, espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Foi muito gratificante estar aqui, poder conversar e compartilhar um pouquinho tudo que foi construído nesse processo aí, 9 anos de fisioterapia. E eu fiquei muito feliz. Obrigado, Aline. Foi um Nada. prazer ter você aqui. Te conhecer melhor agora. Muito obrigado por participar do podcast. Esse é o 18º podcast. Quem quiser assistir os anteriores, tem 17 podcasts aí para você aprender um pouco mais. E semana que vem, toda quarta-feira, 18 horas, um episódio novo. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.